Olá, professor. Boa noite. Estamos aqui para mais um projeto de aula. Toda aula é um projeto pedagógico. E hoje, no projeto de aula, vamos falar sobre conteúdos escolares. Como é importante os conteúdos, não é, professor? Pois bem, os conteúdos escolares que podem ser, diferentes orientações, ou melhor, pode ter diferentes orientações, conforme as várias teorias da educação. Isso foi construído historicamente em toda a história da educação, em toda a história do ensino e da aprendizagem, não é? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. A importância de organizar e selecionar os conteúdos é indiscutível, não é, professor? Porque quando você organiza e seleciona, você tem que verificar nessa organização desses conteúdos se eles estão de acordo, à realidade dos seus alunos. Ou seja, se o conteúdo anterior o aluno dominou, adquirindo o conhecimento, não é mesmo? Então, nós temos que ter essa preocupação quando a gente organiza os conteúdos. E por isso que a gente seleciona os conteúdos. A gente seleciona exatamente para sentir esse desenvolvimento que o aluno vai ter durante o processo todo, não é? Então, é sempre bom organizar e selecionar os conteúdos, né? Nós também temos que pensar, quando a gente fala em conteúdos, levando em conta também a bagagem cultural dos alunos. Isso é fundamental. Se um conteúdo está distante da vida cultural do aluno, ou seja, daquilo que o aluno tem até então, isso vai ficando cada vez mais difícil. E quando você trabalha de um conteúdo para outro conteúdo e assim sucessivamente, se esses conteúdos vão ficando para trás, ou seja, não vai se dominando os conteúdos, não vai transformando isso em aprendizagem e depois conhecimento, isso vai acumulando e trazendo um prejuízo significativo para esse aluno, Então precisa tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes nós professores, nós preocupamos muito mais em desenvolver o conteúdo, ou seja, dar conta de todo o planejamento que nós realizamos no começo do ano, e nós esquecemos que nós não podemos atropelar conteúdos, Conteúdos que ficam para trás vão ficar para trás e vai trazer, evidentemente, prejuízo para os conteúdos presentes e principalmente para os conteúdos futuros. E aí chega o final do ano, o aluno adquiriu muito pouco de todo o conteúdo que a gente trabalhou o ano todo na sala de aula. Então tem que ter muito essa preocupação. E também nós temos que pensar os métodos, como é que nós trabalhamos, com que metodologia nós trabalhamos esse conteúdo. Isso é fundamental também, não é, professor? Porque não adianta nada nós elaborarmos uma aula magnífica, que para nós é excelente, que está tudo ok, mas essa metodologia não funciona para os alunos, ou não funciona para aquela classe, mas funciona para outra. Ou seja, mesmo a metodologia, às vezes tem que mudar de uma sala para outra, Depende muito de como está cada sala, cada aluno, enfim. É necessário ter essa preocupação com a metodologia, como se aplica ela nas diferentes salas de aula que a gente trabalha, não é verdade? Então, pensar um pouco nisso também, na metodologia de cada sala de aula, porque cada sala de aula, você sabe mais do que nunca, que tem a sua realidade, que tem as suas dificuldades, as suas facilidades, não é? Cada sala tem seu meio e seu fim propriamente dito, não é? Então, metodologia é algo muito importante também para se trabalhar com os conteúdos. Perfeito, professor? E também
como apresentar os conteúdos, né? Ou seja, essa inter-relação, né, entre a sequência de forma orgânica e dinâmica, né? Além disso, professor, é preciso distinguir conteúdos essenciais dos necessários, né? E definir o necessário para preparar suficientemente o aluno para ler, para escrever, para interpretar, para resolver problemas, que é o comum no dia de hoje, né? Que é o que está aí mais na prática, né? O aluno compreender a leitura, ter a escrita, né? Ter o desenvolvimento da interpretação, né? E a partir daí ele poder resolver problemas. Então o conteúdo pode ser problemático no sentido do aluno procurar a solução dessa problematização que você traz para a sala de aula. Então isso também ajuda muito no desenvolvimento desses conteúdos na sala de aula. Então é bom pensar também nisso. E depois o significado, né, do conteúdo, né? Isso é uma necessidade real, capaz de fornecer instrumentos, né, tanto os teóricos como práticos, né, com propósito de vida mesmo, né, de vida social do aluno, né? E nessa perspectiva não basta ter um olhar apenas científico, né, sobre o conteúdo escolar. Ou seja, professor, não basta a gente trazer aquela norma científica, né? É necessário a gente esmiuçar um pouco essa ciência para que o aluno possa estar dentro daquilo que o permite, ou seja, daquilo que ele está pronto para receber. Então não adianta nada a academia, né, chegar assim com toda a sua força, todo o seu peso numa sala de aula em que os alunos estão ainda dando seus primeiros passos com a ciência, com o processo de ensino, aprendizagem, e mesmo porque quando nós estamos falando aqui desse conteúdo, nós estamos falando de alunos, né, do Fundamental 1, do 2, do ensino médio, né? Então esse aluno que está na escola básica, né, na educação básica. Não estamos aqui falando do aluno já que está lá na universidade, que já está desenvolvendo pesquisa, que já está desenvolvendo um conhecimento, especializando numa determinada área. Não, nós estamos falando aqui desse aluno inicial, desse aluno que está em formação, né? Então tudo isso é muito importante, né? E aí nós precisamos ter uma realidade crítica, né, desse conteúdo, né? Porque nós precisamos vivenciar a vida do aluno com esses conteúdos, né? Ou seja, um processo de seleção e organização, né, que eu falei agora há pouco, eles são instrumentos de um fazer educativo politicamente definido, ou seja, politicamente, não vou dizer correto, né, para não ficar na moda, mas dizer que esse conteúdo ele tem que estar definitivamente localizado na compreensão do aluno. Quando esse aluno compreende, ele pode desenvolver com mais propriedade, com mais riqueza o seu ensino, ele, aluno, adquirindo aprendizagem e tudo isso sendo transformado em conhecimento. Professor, era isso hoje. Assista o vídeo, nos dê aí tudo aquilo que todo mundo pede, né? Inscrição no canal, para o canal crescer, para a gente desenvolver mais projetos aqui com a editora D3 Educacional para você, professor. E estamos aí para trazer nos próximos vídeos a continuidade desse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui para afirmar você e para comprovar com você que toda aula também é um projeto pedagógico. Até mais, professor. Boa semana, boas aulas e boa sorte na sua gloriosa profissão. Até, professor.